Oi. Então, basicamente eu fiquei encaminhado de ficar com a edição do vídeo, só que ninguém me mandou nada. No caso eu tenho alguns vídeos, mas ninguém me mandou áudio, ninguém me mandou o último vídeo, que era a turma toda, então eu tô aqui pra dizer. Nós somos a 209 e é isso aí, hein? Fui. Boa tarde, pessoal. Tô aqui com a Aline da 107. Eu sou o Andrei da 209. Eu vim interrogar sobre as enchentes e como afetaram. Te afetou diretamente, indiretamente? Bem Como é que foi? diretamente. Bem diretamente. Eu tenho umas perguntinhas, então. Como as enchentes recentes, né, em 2024, afetaram a tua vida, o cotidiano, assim? Nossa, pra mim afetou positivamente e negativamente, assim. Que é no meu cotidiano, fiquei acho que 2 semanas fora de casa. 2 a 4 semanas fora de casa. Mas foi uma sensação, não. Digamos, uma aventura boa. Sim. Quais foram as principais perdas ou dificuldades que tu passou nesse tempo? Perdas, eu diria que não foram tantas, porque assim, onde eu moro é uma casa de 2 andares. E em cima é uma casa normal ali e embaixo é uma fábrica com loja. Na fábrica, a gente conseguiu levantar as coisas, que eram que máquinas industriais, tecidos, linhas e várias coisas. O que a gente perdeu mesmo foram as roupas da loja. Mas tirando isso, a gente perdeu praticamente nada. Que tipo de ajuda, pode ser do governo, de vizinho, de uma ONG, assim, que estava organizando, vocês receberam? Do governo a gente recebeu o auxílio de 5.000 reais só. Daí, e das pessoas de fora a gente conseguiu receber um auxílio de alimento e auxílio de roupa e sapatos, essas coisas. Sim. De que forma as enchentes impactaram a saúde física e emocional de ti, e da tua família? Olha, mentalmente a gente saiu alguns abalados, mas porém alguns saíram até aliviados. A gente encarou essa enchente não como uma desgraça na vida, a gente encarou como se fosse uma nova aventura ali que a gente estava vivendo. Sim. O que você acha que poderia ter ser feito, assim, pode ser por um governo, alguma coisa, para prevenir que isso acontecesse? Olha, pelo que eles já estão fazendo da Casa de Bombas, eles poderiam continuar, né? Só que poderiam aumentar mais ainda as bombas e aumentar um pouco mais o dique também, pra dar uma prevenida pelo menos por ali por enquanto não é feita uma reforma total. E tu acha, assim, que a parte dos esgotos afetou para isso acontecer? Afetou bastante. Afetou? É isso aí, pessoal. Obrigado. Essa foi a Aline. É isso aí, brigadão. Nossos patrocinadores aí, ó, o famoso Dog do Chris, fica localizado na Rua Rincão aí, pra quem tem interesse. Eu de novo aqui, eu já entrevistei a Aline ali, como vocês viram, agora eu tô aqui com o Iago da 209, a gente vai fazer as mesmas perguntas para ele, com acréscimo de algumas, né? Bom, Iago, como as enchentes recentes afetaram a vida de ti no meio, como é que foi viver tudo aquilo? Foi muito. Eu tava bastante preocupado, porque minhas coisas estavam lá dentro, eu perdi bastante coisa de valor, quase que eu perdi alguns familiares, mas agora tá todo mundo bem. É isso, acho que esse foi o principal que aconteceu. Sim. Dois, quais foram as principais perdas ou dificuldades enfrentadas pela enchente, já que tu tocou nesse negócio de perdas, né? É, a água foi até o. Ela tampou minha casa inteira. Então a gente perdeu completamente tudo. A gente só conseguiu tirar o carro, porque a gente foi avisado um pouco antes. Só que bem antes, então a gente só conseguiu tirar o carro e já não conseguimos tirar mais nada. E a gente só saiu com a roupa do corpo. A gente não conseguiu pegar roupa, coisa, só com tipo a roupa do corpo e o carro. Só. Eu ia fazer uma pergunta, mas acho que tu já respondeu. Muitas pessoas assim acharam, não vai acontecer isso comigo, não vai chegar aqui e acabou acontecendo. Vocês foram avisados anteriormente, vocês confiaram que realmente ia chegar? Vocês sempre tinham essa visão ou duvidaram um pouco? A gente duvidou que chegaria tão grande. A gente só subiu um pouco as coisas, mas a gente não achou que seria tão grande, porque tinha acontecido uma anterior que só tinha chegado, não tinha chegado dentro de casa. Mas igual essa daí, acho que a gente nunca tinha pegado. Sim.
Que tipo de ajuda, pode ser de governo, de vizinho, até essas ONGs aí que foram distribuindo alimentos pro povo, assim, que tipo de ajuda essas vocês receberam? A gente recebeu a ajuda de alguns familiares que não pegaram enchente, também o governo com o auxílio de 5.000 e a gente ficou fora de casa até a enchente acabar. A gente ficou num abrigo numa escola particular, depois uns familiares abrigaram a gente, que estavam mais seguros. Daí foi isso que aconteceu. A gente também foi em outros lugares recolhendo alimento, coisa. Daí a gente conseguiu se estruturar aos pouquinhos. Coisa boa. De que forma as enchentes impactaram a saúde física e psicológica de ti ou até mesmo da tua família? Psicológico foi muito pesado. Porque meu pai e minha mãe, quando a gente entrou em casa, eles viram coisa da cozinha na sala, da sala no quarto. Então foi um choque tremendo, principalmente com aquele lodo escuro que estava no chão. Então foi muito difícil lavar, retomar a vida de novo, pensando que tudo que a gente construiu anteriormente estava destruído, estava no lixo. Então foi uma perda muito grande para minha família. O que você acha que poderia ter sido feito para que não acontecesse essa enchente? Acho que a Casa das Bombas era importante, acho que arrumar, porque na enchente eles não, se eu não me engano, não tinha nenhuma das bombas funcionando. Se tinha, era uma e só estava funcionando de dia. De noite parava, então a água aumentava. E acho que aumentar o dique seria importante aumentar. E limpar as bocas do bueiro, por conta da enchente da terra que entrou dentro dos bueiros, a terra começou a entupir os bueiros. Então qualquer chuvinha que dá agora, ela tampa os bueiros. Sobre tua família, vocês falaram que a água cobriu a casa. Vocês chegaram a se hospedar, assim, em abrigos, assim? Como é que foi? Aonde, assim, exatamente? Num abrigo a gente foi numa escola particular, que o nome era Sinodal da Paz. Mas a gente ficou por uns 3 meses. Eles cederam um ginásio. Só que por conta de ser uma escola particular, eles estavam cedendo. Depois de um tempo teve que ir gente para a FENAC. E por sorte, a gente conseguiu familiares que não pegaram enchente, conseguiram abrigar a gente. Coisa boa. E isso por isso só. Muito obrigado aí pela tua participação. Obrigadão. Isso aí, galera. Agora vamos com o próximo. Oi, pessoal. Tô aqui com a Daniele da 92 e ela também foi uma das que sofreram com as enchentes. A enchente atingiu diretamente ou indiretamente? Diretamente. Diretamente. Então tem umas perguntas. Como as enchentes recentes, no caso de 2024, afetaram tua vida no cotidiano? Bastante, porque eu tive que mudar de escola, eu tive que mudar de trabalho, de casa também, e foi muito ruim sair de um lugar onde que eu convivi a minha vida inteira, né? Sim. 2. Quais foram as principais perdas ou dificuldades que tu vê nesse momento? A minha principal perda foi meus documentos pessoais, tipo carteira de identidade, essas coisas, etc. Que tipo de ajuda? Pode ser de governo, de vizinho ou até uma ONG que estava distribuindo alimentos tu recebeu? Eu recebi do governo e de uma ONG. Eu recebi cama, daí geladeira também, veio várias coisas assim do tipo. Sim. De que forma as enchentes impactaram a saúde física e mental de ti, ou pode ser da tua família também? Da minha avó, meu não afetou em nada, mas a minha avó afetou bastante, pois ela é idosa, né? Sim. Então, como foi ruim dela, porque ela morou a infância dela inteira naquela casa e a gente teve que se mudar, foi bem ruim. E o que você acha que poderia ter sido feito, que eles não fizeram, para prevenir isso daí? Eu acho que na Santa Afonso, onde eu morava, né, tem muitos lixão, entre as que falam lixão. Só que tem pessoas que, em vez de jogar no lixão, eles jogam lá de casa. Então, o governo podia muito bem ter feito algum movimento para impedir isso, né? Sim, isso aí, muito obrigado, foi isso mesmo. Então, pessoal, tô aqui com a Sara da 106. Ela também foi uma das atingidas pela enchente. Então, foi diretamente ou indiretamente? Foi diretamente. Diretamente, então, tem algumas perguntas. Como as enchentes recentes, no caso de 2024, afetaram o seu cotidiano? Tá. Em 2024, né, teve a enchente ali que foi imensa. E o que aconteceu foi que a gente saiu. A gente não estava preparado para a hora que a gente teve que sair, né? Por mais que eu tenha saído mais cedo ali de casa, os meus familiares que moram ali também, que moravam ali,
No caso, era meu pai, que morava na mesma casa que eu, e a minha avó, que morava na casa de trás. Eles saíram muito depois, então, mesmo que a gente tenha saído no mesmo dia, a gente não estava acreditando que a água ia chegar naquela proporção, né? Porque fazia muito tempo que na nossa rua não acontecia aquilo. Então, ali o pessoal que tava naquela rua tava meio assim, sabe? Então, a gente acabou deixando tudo pra última hora e quando eles tiveram que sair, isso já era 10 da noite, né? Quando eles tiveram que sair, eles não conseguiram juntar as coisas, eles não conseguiram levantar os móveis, a gente não conseguiu criar aquela estrutura de preparo, sabe? E eu saí no mesmo dia também. Claro que eu saí um pouquinho mais cedo, eu saí, era umas 8 da manhã. E eu também não consegui juntar nada, eu esqueci documento, eu esqueci material escolar, eu só peguei roupa mesmo e essas coisas básicas, assim, que normalmente a gente leva pra viagem, sabe? Foi só isso, uma mochila. E eu acredito que eles também tenham pegado, tipo, uma mochila, pouquíssima coisa. E a minha avó também, né? Então, quando eles saíram de casa, a água já tava no joelho deles, assim, tava um nível absurdo. E a nossa casa, ela é muito mais alta que o solo. Então, mesmo a nossa casa sendo alta daquele jeito, a água ainda atingia a gente. E aquilo tava só no começo, sabe? Era o primeiro dia, eram as primeiras horas ali que a nossa rua tinha água. Então, isso depois que aconteceu, foi... Assim, a nossa casa, ela ficou mais ou menos, eu acho que uns 30 dias debaixo da água. A rua inteira, né? Os prédios de 2 andares, 3 andares, tudo debaixo da água. Então, durante esse período, foi muito difícil, porque eu tive que mudar de escola, eu fui pra outra cidade, eu comecei a morar com a minha mãe, porque eu moro com meu pai, tive que ir morar com a minha mãe. O meu pai, ele ficou morando na casa dos parentes dele. O meu pai também, ele não podia ir trabalhar. Então, assim, a gente tava vivendo do jeito que os outros forneciam ajuda pra gente, sabe? Então, com certeza, foi uma rotina muito diferente, estressante e, ao mesmo tempo, aquele medo, sabe? Das coisas não conseguirem voltar a ser como eram antes. Sim, e ali tu entrou no caso que tu só pegou uma mochila e saiu. Quais foram as principais perdas que vocês tiveram na enchente? As nossas principais perdas, eu acho que foram os móveis, né? Porque a casa inteira ficou debaixo da água. Então foram 30 dias, mais ou menos, debaixo da água e tudo que tinha lá em casa, a gente perdeu. E eu nem falo assim, sabe, só de perder os móveis e as coisas que tinham dentro da casa. A casa em si mudou, né? Porque as paredes da casa ficaram inchadas, as portas, as janelas, nada fechava. Então, e foi tudo, foi máquina de lavar, foi roupeiro, cama, tudo. A gente perdeu, né? Comida também, obviamente. Então, tudo que tu imagina, assim, que tem dentro da tua casa hoje, é tudo que tu vai perder numa situação dessa, sabe? Porque foi literalmente só a roupa e o corpo. Só, a única coisa que se salvou. O que tava lá ficou pra água levar. Sabe? Ficou lá. Sim. E sobre, no caso, depois que vocês foram atingidos, vocês tiveram alguma ajuda de governo, vizinhos, até umas ONGs que distribuíram as comidas também? E teve um lugar, abrigos para ficar? Sim, bom, a minha família em questão, a gente não precisou ficar em abrigos e essas coisas, essas estruturas que o governo forneceu, né? Porque a gente recebeu muita ajuda de amigos e familiares, né? Mas eu lembro que, mesmo eu estando em outra cidade, por causa da enchente, o meu pai ele ainda estava aqui. Então, ele via toda essa situação e a gente se falando, ele me contava, sabe, detalhe por detalhe de como que estava aqui. Então, o pessoal ficava lá na FENAC, a FENAC estava cheia. E sabe, qualquer lugar assim que não tinha água, era cheia de gente, era igreja, era salão de festa, tudo, sabe? E todo mundo sempre foi muito empático. Eu acho que as pessoas, elas, nessas circunstâncias, assim, elas sempre, sabe, estão ali pra ajudar. E com certeza isso foi a parte mais relevante pra gente se recuperar dessa situação. Porque claro que o governo e essas instituições, elas estão ali, só que a ajuda do governo
ela não é uma coisa que consegue interferir de verdade, assim, no momento, na hora, sabe? Claro que depois foi muito bem-vinda a ajuda, claro. Só que na hora ali mesmo, quando tá tudo acontecendo, eu acho que foram as pessoas pelas pessoas mesmo. Então, ajuda nunca faltou, graças a Deus, pra ninguém da minha família e nenhum amigo meu. Mas era uma situação, assim, bem apavorante. Imagino. E aqui a pergunta para fechar. O que você acha que poderia ser feito ou já ter sido feito para que isso não tivesse acontecido? Pode ser na sua rua, pode ser na cidade. Assim. É que assim, a gente teve aquele ocorrido em 2023 que teve enchente em alguns lugares, né? Eu acho que já ali a prefeitura deveria ter tomado algumas medidas. Deveria ter estabelecido uma nova estrutura ali no DIC, que foi onde transbordou para minha rua, para o meu bairro em específico, né? E eu acho que quando a gente vê esses alertas, assim, esses sinais, a gente sempre tem que tomar algum tipo de medida de verdade. A gente não pode simplesmente assistir e ver a que ponto aquilo vai chegar para aí a gente se mover, para aí a gente querer fazer as coisas, né? Então, eu acho que em 2023 dava sim para ter feito aquilo que eu falei, de renovar uma estrutura, fazer uma estrutura melhor ali pro DIC e até outros lugares também, como o Rio dos Sinos, mas eu acho que foi muita falta de preparo e aí depois que tudo aconteceu, claro que o governo deu ajuda e tinha todo aquele pessoal ali, só que é sempre bom a gente se prevenir e se preparar para essas coisas, principalmente quando a gente ganha um aviso daqueles que foi uma enchente, né? É isso aí então, pessoal. Foi isso, a Sara. Muito obrigado. Oi, eu sou o Andrei. Eu sou o Heitor. Eu sou Loreanes. Eu sou Yari. Eu sou a Kemily. João Garcia. Eu sou o Juan. Maria. Jefferson. Taone. Iago. Gabriel. Andressa. E nós somos... Esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Se gostou, deixa like no canal, se inscreve aí, deixa like, é nóis.